Fala galera, beleza? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Jonathan, sou advogado e investidor e estou aqui para compartilhar com vocês aí um pouco do meu conhecimento, experiência em vários assuntos, não nesse quesito de caminhão passando só. E hoje eu vou falar para vocês aí qual ação é melhor, afinal, a 3 ou a 4, né? Ordinária ou preferencial? Geralmente as pessoas têm muita dúvida em relação a isso, né? Ficam naquela, putz, e agora? Né, qual que eu compro, a 3, a 4, a 5, a 6, a 11, a 12, a 29. A 29 não tem, né, cara? Mas ficou na dúvida, né? Então vamos lá pro vídeo, que vai ficar muito bom esse conteúdo aí. Não esquece de deixar o like já e vamos embora pro vídeo. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is... Bom, vamos lá. Qual é que é a ação, qual é a melhor ação aí afinal, né, para te comprar? É a 3 ou a 4, a ordinária, preferencial, né? Tem a Units também. Então vou explicar um pouco de cada uma para vocês. Primeiro, a ordinária. A ordinária é a ação número 3, né? Final número 3, por exemplo, sei lá, John 3, né? Enfim, tem as ações ali, eu não vou citar ações especificamente para as pessoas não acharem que é alguma indicação. Especificamente em relação à ação ordinária, que é a final 3, ela tem algumas características. A primeira, tu tem direito a voto nas assembleias. Ou seja, como acionista, né, por mais que a tua posição às vezes seja pequena, tu pode participar, inclusive tu recebe e-mails, né, sendo notificado a respeito das assembleias e tu pode ir até São Paulo participar da assembleia. É lógico, se tu tem uma posição muito pequena na empresa, né, não vai adiantar muito, às vezes o teu voto não vai ter um peso considerável ali, não vai ter um poder de decisão, né, da empresa, mas tu pode ir votar, né. É aquela pessoa que acabou de comprar uma ação e tal e vou lá na assembleia, vou lá votar lá. O segundo ponto interessante e favorável em relação às ações ordinárias é o direito de tag along, ou tag along, que garante ao investidor que detém as ações ordinárias, as final 3, né, um direito de que se a empresa for adquirida por outra empresa, tu tem aí o mesmo valor, né, que foi ofertado aos acionistas majoritários, né, é ofertado aos acionistas minoritários que tenham as ações ordinárias com direito de tag along. Ou seja, digamos que a empresa vai ser vendida para uma outra empresa, aí ela vai ser incorporada e ofereceram R$10 por ação lá para os acionistas majoritários. No caso, tu vai receber a mesma oferta de R$10 por ações. E ainda a ação ordinária, né, ela não se extingue, então digamos que se a empresa for adquirida e tu não quiser vender as tuas ações, né, tu pode manter as ações e se tornar sócio de uma empresa de capital fechado também. O que talvez não seja tão interessante, porque daí para vender as ações depois vai ser muito mais complicado, muito mais burocrático. Né? Tem a questão de tu ter que oferecer primeiro para os sócios já existentes da empresa. Tem várias questões aí. Um outro ponto positivo aí das ações ordinárias é que elas têm o aluguel geralmente mais valorizado, um pouco por essa questão do direito de voto também, né? As pessoas podem alugar as suas ações para ter um poder de voto maior, ou também para opções, outras questões, as pessoas alugam bastante as ações. Né? Uma característica que eu vejo é que as ações ordinárias geralmente têm a alocação mais valorizada, então se tu tem o interesse aí, né, em manter as ações em longo prazo e alugar elas para ter um rendimento um pouco maior, né, a ordinária tem essa vantagem também. E em relação às ações preferenciais, que são as final 4, né, elas são bastante diferentes das ações ordinárias, ou seja, elas não têm o direito de tag along via de regra, elas não têm essa questão do direito de voto. Geralmente a alocação também é mais desvalorizada, né, nas ações preferenciais, mas elas têm um ponto mais interessante que existem duas garantias, né, pela lei das SAs em relação às ações preferenciais. Uma delas é a garantia de um dividendo mínimo em relação ao lucro da empresa, ou seja, por mais que a empresa não pretenda pagar dividendos, ela vai ter que pagar para as ações preferenciais. E o outro ponto interessante é que a empresa ou tem que garantir um dividendo 10% maior para as ações preferenciais, ou ela tem que conceder o direito de tag along para as ações preferenciais. Ou seja, se tu adquire as ações de uma empresa aí visando os dividendos, né, tu pode pegar as ações preferenciais e ter talvez aí um dividendo um pouco maior, 10% maior, né, ou ter o direito de tag along estendido para as ações preferenciais. Essas características das especiais das ações preferenciais aí,
elas são decididas pela empresa em assembleias, então tu vai ter que conferir se essas ações elas possuem ou não, né, tag along ou esse benefício de 10% maior, ou se eles têm a garantia de pagamento de dividendos sempre. Um exemplo, nas ações do Banco Bradesco, o direito de tag along é estendido às ações preferenciais, né? Então algumas ações preferenciais têm sim direito de tag along, apesar de não ter ainda, né, a questão do direito a voto e também não ter aí talvez a alocação mais valorizada. E em exemplos eu vou mostrar para vocês por que o direito de tag along é tão importante, né? Principalmente se tu investe aí, tá comprando as ações de uma empresa visando o longo prazo, né? Tu deve priorizar as ações com tag along. Por quê? Um exemplo aí é a Ambev, que na época, em 2004, foi incorporada por uma empresa belga e se tornou a InBev. E daí, nesse caso, ela tinha ações preferenciais e ações ordinárias. E em razão dessa oferta aí de incorporação da Ambev pela InBev, que foi criada depois, né, as ações preferenciais da Ambev caíram mais ou menos 17% na época ali, após alguns pregões, né, desse anúncio de compra, enquanto as ações ordinárias subiram 10% em 2 dias e mais ou menos 36% aí em 5 dias. Ou seja, as ações ordinárias se valorizaram muito mais, né, justamente porque elas tinham a garantia de tag along, direito a voto e outras questões, enquanto as ações preferenciais que não possuem essas garantias acabaram se desvalorizando. Então, se o teu objetivo de investimento é longo prazo, é realmente mais interessante você ter as ações ordinárias, né, ou com tag along pelo menos, tendo em vista aí que se a empresa for adquirida, é bem provável que as ações que possuem tag along, né, e especialmente as ordinárias, se valorizem, enquanto as preferenciais acabem se desvalorizando. Um outro exemplo de ação que teve um ganho maior e uma valorização na ação ordinária em relação à ação preferencial foi a Usiminas. Há poucos tempos atrás aí a Gerdau ou a CSN haviam suspeitas de que alguma delas adquirisse a Usiminas, e nesse caso as ações ordinárias da Usiminas se valorizaram em mais ou menos 3%, né, enquanto haviam essas notícias. Por outro lado, as ações preferenciais se desvalorizaram em mais ou menos 26%, ou seja, mais uma vez a gente vê que a ação ordinária, né, ela é mais interessante no longo prazo, e se a empresa, né, for adquirida, aí tu tem uma valorização nas ações, enquanto as ações preferenciais, né, acabam tendo uma desvantagem e uma desvalorização muito grande se acontecer alguma dessas coisas aí da empresa ser vendida. E enfim, chegamos na Units, que é a ação número 11, né, final 11, que é uma mescla aí, na verdade é um certificado, né, que o investidor tem, que ele adquire aí uma mescla de ações, ou seja, empresas elas criam as Units, né, que são compostas pelos dois tipos de ações, ou seja, pelas ordinárias e preferenciais, e é uma composição lá que a própria empresa define. Por exemplo, o Banco Inter, se não me engano, ele tem a Unit do Banco Inter, que é a 11, ela possui uma ação ordinária e 2 preferenciais, né? E isso engloba ali na Unit, por isso que a Unit é geralmente um pouco mais cara, né, do que as ações 3 e 4, que são as ordinárias e preferenciais comuns da empresa, justamente porque na Unit ela engloba mais de uma ação, né? Ela tem, na verdade, 3 ações ou 4 ações geralmente. E as Units tu encontra mais em empresas mais antigas, aí que não fazem parte do novo mercado, desses requisitos mais específicos da bolsa, que restringem aí essas outras ações, essas outras classes de ações, né, que não as ordinárias. Em um modo geral, a Unit também, ela geralmente é mais visada em razão da liquidez, não tanto por ser melhor ou não, né? Ela é mais visada realmente pela liquidez. Geralmente as empresas que possuem ações Units, a liquidez da Unit é muito maior do que a ação ordinária ou preferencial em si. Mas isso não quer dizer que é uma vantagem muito grande também, né? O Benjamin Graham, no livro Investidor Inteligente, ele fala que a gente não deve visar apenas a liquidez nos ativos, né? Então tem que também olhar para essa questão das garantias, então tag along, direito a voto, enfim, né? Questão da ação ordinária. E é isso, pessoal, espero ter agregado bastante conhecimento para vocês aí. Não existe, né, sendo bem franco, a ação melhor ou a ideal. Cada uma possui as suas características, né, e você deve adaptar aí, visar qual que é o teu objetivo do investimento, né? Se o teu objetivo é longuíssimo prazo, né, eu acredito que seja mais adequado tu adquirir as ações ordinárias, as ações final 3, porque tu vai ter uma segurança muito maior aí, né, no longo prazo. Não se sabe se daqui 20 anos essa empresa que
tu está investindo hoje não vai ser adquirida por uma outra empresa, e se ela for, né, tu vai ter uma garantia de ganhos e de uma oferta justa em relação às tuas ações. Se o teu objetivo é dividendos, talvez seja mais interessante tu adquirir as ações preferenciais, né? E é sempre interessante também consultar aí, tu pode consultar através do site do Trademap, eu vou colocar aqui do lado da tela, né, o portal do Trademap, onde tu consegue consultar as empresas e as ações e verificar se elas têm tag along ou não. É isso aí, pessoal, obrigado para quem assistiu o vídeo, deixa sua curtida aí, deixa o seu comentário aí, fala aí o que você acha melhor. Você investe mais em ações preferenciais, mais em ações ordinárias, tu compra mais barata. Eu já fui dessa filosofia de comprar mais barata, mas hoje eu tenho mudado um pouco e prestado mais atenção em relação ao objetivo do investimento, né? E se possui tag along, nessas características. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que tu conhece, com as pessoas que estão começando a investir agora, para que elas também entendam essa distinção entre as ações ordinárias e preferenciais e units, né? E qual que seria a mais adequada para o tipo de investimento que ela está buscando. Valeu, galera, e nos vemos no próximo vídeo.